A globalização e as mudanças tecnológicas têm transformado padrões de trabalho e de emprego, muitas vezes contribuindo para intensificar o estresse relacionado ao trabalho. Essa afirmação é do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Segundo dados da entidade do ano passado, só na União Europeia mais de 40 milhões de pessoas são afetadas por estresse relacionado à atividade laboral, o que representaria um custo de mais de 600 bilhões de euros por ano apenas com o tratamento da depressão relacionada ao problema. Além de transtornos mentais, doenças cardiovasculares, músculo-esqueléticas e reprodutivas são alguns dos exemplos de problemas de saúde relacionados à rotina extenuante dos trabalhadores contemporâneos. Mas antes de chegar nesse ponto, sempre é tempo de planejar um período sabático para recarregar as energias e repensar a carreira profissional, e é sobre este tema que eu converso agora com o coach especialista em estratégias de grandes mudanças e sabáticas, Cícero Andrade. Olá, tudo bem com o senhor? Olá, Lucas, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Cícero, em primeiro lugar, como a gente sabe que é o momento certo para começar a pensar em tirar um período sabático, hein? Lucas, eu acho que o momento certo de começar a pensar em tirar um ano sabático é quando você começa a entrar numa fase do seu trabalho aonde aquela motivação inicial, aquele gás inicial que você tinha, ele acaba se esvaindo um pouco e você começa a questionar o que você está fazendo. O que acontece é que a gente hoje, no mundo moderno, a gente acaba vivendo uma vida quase no automático, repetindo os mesmos padrões e os mesmos comportamentos, fazendo com que algumas vezes a gente comece a se distanciar dos nossos sonhos iniciais do início da carreira. Enfim, a situação hoje, inclusive econômica do Brasil, faz com que os profissionais acabem, de certa forma, tendo poucas opções de escolhas em relação à carreira. E quando isso começa a acontecer, muitas vezes vem junto algumas questões físicas também, como você bem descreveu aí no seu texto inicial. Esse começa a ser um momento onde você começa de fato, ter que começar a planejar alguma mudança para a sua vida ou mudança para a sua carreira. O que acontece é que as decisões que a gente toma em relação às nossas carreiras, inclusive que faculdade nós vamos fazer, qual é o caminho profissional que a gente vai seguir, elas são tomadas de uma idade onde a gente não tem de verdade maturidade para tomar essa decisão. E aí as nossas primeiras necessidades da vida acabam fazendo com que seja muito mais importante aonde a gente vai chegar do que de fato um alinhamento com o nosso propósito real de vida. A gente vive os nossos primeiros anos da carreira muito mais preocupado em conquistar os nossos bens materiais básicos de subsistência, muito mais do que, de fato, se a gente está alinhado com o nosso propósito maior. Só que quando chega um determinado momento da nossa carreira, sim, a gente começa a ter questionamentos em relação se era isso mesmo que eu queria fazer da minha vida, né? Era nesse ponto, com essa idade que eu queria onde minha carreira estivesse. De fato, realizando essas atividades que eu realizo hoje, eu quero passar o resto da minha vida. Quando esses sintomas começam a aparecer, começa aí a possibilidade de você pensar seriamente no planejamento profundo de um ano sabático. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. E aí me vem a dúvida, como é que a gente planeja esse período, hein? Legal. Excelente pergunta. Eu acho que existe um grande mito em relação ao período sabático. Muitos consideram quase que um suicídio corporativo, né? A ideia basal disso, eu estou muito cansado, eu estou exausto e eu tenho que dar uma parada. O nome disso, o melhor para isso é férias e não um período sabático. O período sabático, ele tem que ter um propósito final. A ideia ele agregue de fato valor na sua carreira e na sua vida pessoal, porque a sua vida continua depois do período sabático. Então, isso deve ser feito, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, dentro do mesmo quebra-cabeça que você vai analisar a sua vida como um todo. O período sabático tem que encaixar ali como uma peça que vai fazer com que você adquira novas competências, que você agregue de fato a sua carreira e que você consiga, depois do período sabático, diferente do que muita gente pensa,
que você aumente de fato a sua empregabilidade, se for o caso de você tiver o desejo de continuar no mundo corporativo, ou que você esteja mais embasado para os próximos passos que você tem que dar na sua carreira. O que eu digo é o seguinte: não dá para programar um ano sabático sem pensar nas consequências que ele vai trazer para a sua vida. Isso tem que estar 100% alinhado com a sua fotografia final. E aí, o que eu aconselho, falando mais pragmaticamente do planejamento, algumas coisas têm que estar muito, muito bem calçadas. Primeiro, sua reserva financeira para fazer isso. Segundo, quais são as habilidades e conhecimentos que você vai trazer para o seu dia a dia, que vão fazer com que você se diferencie no mercado em relação aos concorrentes. E terceiro, o que de fato isso vai agregar na sua vida pessoal para que você possa ser uma pessoa melhor também depois do seu ano sabático. Agora, por fim, uma dúvida que imagino seja de muitos dos nossos ouvintes. Não é todo mundo que tem economias ou renda que permitam um planejamento tão confortável desse período sabático, né? Ou seja, acho que eu estou me enquadrando nessa situação que você nos falava sobre, Cícero. Então, semana que vem, ou mês que vem, ou daqui 3 meses, eu acho que eu vou começar, então, o meu período sabático, vou fazer o meu planejamento e vou começar esse ano aí de reflexão sobre a vida profissional e pessoal. Tem gente que não, vai precisar de muito mais tempo para se adequar às exigências e principalmente no aspecto financeiro para poder iniciar esse projeto. É isso mesmo? É algo muito restritivo ou há maneiras de boa parte ou a maior parte da população se adequar a essas exigências para tirar um ano sabático? Boa a sua pergunta. Eu acredito que não seja restritivo, não. Até porque o período sabático, ele tem algumas variáveis que você pode considerar. Ele não necessariamente precisa ser tirado fora do Brasil. Você pode adequar a sua vida, claro, readequar aí as suas finanças para que você possa tirar no mesmo lugar, porém, encarando o mundo de outra forma. Uma outra coisa importante nesse contexto como um todo, por exemplo, algumas cidades da Europa, apesar da diferença cambial do euro para o real, você consegue ter um custo de vida muito mais em conta do que algumas cidades grandes do Brasil, como Rio, São Paulo, Brasília. Por mais que exista uma diferença cambial, você consegue viver em bom nível, claro, readequando toda a sua estrutura de vida, aonde você pode se surpreender de uma forma muito positiva, com os gastos muito menos arrojados como se tem vivendo em grandes cidades. Cada vez mais existem pessoas de diferentes níveis dentro de uma organização que investem em anos sabáticos ou períodos sabáticos. Um outro ponto é que às vezes a gente associa o período sabático a um ano sabático, né, que é mais comum a gente ter informação sobre. Porém, um período sabático pode ser de 3 meses, né, pode ser de 6 meses, pode ser um intercâmbio que você faça para um país de língua inglesa para aperfeiçoar o seu inglês durante 3 meses, simultaneamente, de forma muito bem planejada, você começar a reconstruir o planejamento da sua carreira. Então, eu acho que existem experiências para todos os tipos e para todos os bolsos. E cada vez mais essa ideia vem sendo difundida como uma prática muito interessante no caminho aí desse repensar e desse renascer nas carreiras. Cícero Andrade, coach especialista em estratégias de grandes mudanças e sabáticas. Eu quero agradecer imensamente pela participação do senhor aqui na programação da Rádio Justiça. Até uma próxima oportunidade. Então, ok, muito obrigado. Foi um grande prazer para mim também.